Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1h da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp. 973350038 é o número para você enviar perguntas aqui aos nossos entrevistados. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje, quinta-feira, você já sabe, nosso espaço aqui reservado para a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos então aqui apresentar os nossos entrevistados de hoje, os nossos convidados que vão tratar dos assuntos aqui propostos, vão fazer as análises e os debates. Doutora Marta Helena Costa Ribeiro, promotora de Justiça do Ministério Público do Maranhão, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem? Promotora Marta, bem-vinda ao Gente que Fala de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Agradeço a oportunidade e quero ainda, nesse momento, homenagear, parabenizar todos os advogados e todas as advogadas pelo dia de hoje. Lembrando que eles são essenciais à justiça, conforme o artigo 133 da Constituição Federal. 11 de agosto, o Dia do Advogado, é a data de criação dos primeiros cursos de direito, os cursos jurídicos do Brasil. Parabéns a todos os operadores do direito no dia de hoje. Também com a gente, eu vou apresentar aqui o Dr. Roberto de Silo, advogado empresarial, vice-presidente da Comissão Permanente de Integridade e Governança da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor de Silo? Bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de parabenizar, como a doutora Marta fez, todos os advogados e advogadas que fazem um papel muito relevante na defesa da democracia no Estado de Direito. Também com a gente, Dr. Hélio Osmo, ele é médico cardiologista, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Dr. Hélio, boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem? Boa tarde, Mauro, e todos os presentes. É uma felicidade estar aqui com vocês e poder contribuir com informações relevantes a respeito da saúde e do acompanhamento do período pós-Covid que vai ser abordado aqui nesse programa. Obrigado pela presença, doutor Hélio. Já também estará com a gente, ainda não, a conexão ainda não está pronta, doutora Cláudia Luna, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Então, logo ela esteja presente aqui, a gente anuncia. Mas vamos então ao nosso primeiro... Antes do nosso primeiro assunto, para a gente aqui, vamos registrar o aniversário da Andréa Risso, da nossa equipe do programa Gente que Fala, hoje também 11 de agosto, coincidindo aí com o Dia do Advogado. Andréa, parabéns aí para você, um abraço de toda a nossa equipe, saúde, alegria para você, muita saúde, muita alegria nessa nova fase, na nova idade aí que você está iniciando hoje. 12h03, então, pessoal, vamos ao nosso primeiro assunto desta tarde. Hoje, 11 de agosto, a gente já destacou aqui já logo na abertura, é comemorada a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, é o Dia do Advogado, mas a data esse ano será ainda mais emblemática. Está ocorrendo agora um grande ato em defesa da democracia na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, no centro aqui da capital paulista. E lá está sendo lida a nova Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito e do sistema eleitoral. Manifesto que já conta com mais de 900 mil signatários. Várias faculdades de direito em todo o Brasil e até em países como Estados Unidos, Holanda e Reino Unido também marcaram para hoje atos similares, né, para anunciar a leitura
da carta aí ao longo do dia. Doutora Marta, vamos repercutir essa questão, um pouco de história aqui inicialmente, né? Esse momento coincide com a leitura de um manifesto que ocorreu no mesmo local, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, isso em 8 de agosto de 1977, foi divulgada a Carta aos Brasileiros, redigida e lida, então, naquele momento, pelo jurista Goffredo da Silva Teles Júnior, e o objetivo era denunciar a ditadura militar, enfatizar o Estado de Direito já. E foi essa carta de agosto de 1977 que inspirou a carta atual em defesa da democracia e do sistema eleitoral, o Estado de Direito sempre. Naquele momento a gente vivia a ditadura, o Estado de Direito já, agora nós vivemos uma democracia, estamos na luta pela manutenção desta democracia e pelo aperfeiçoamento deste nosso momento. A sua avaliação, o que deve acontecer, o que pode acontecer a partir dessa data hoje emblemática para todos os brasileiros? Mauro, o Estado Democrático de Direito, ele fundamenta-se em sentido amplo nos princípios da igualdade e da igualdade e da liberdade da população. Eu entendo que a leitura do manifesto hoje é chamada de carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito, segundo seus articuladores, ele é uma reedição do ato de 1977, do movimento de 1977, engajado pelo professor Goffredo da Silva Teles Júnior, e que teve como objetivo a denúncia da ditadura militar e a exceção de direitos que vivíamos, né? O Estado Democrático de Direito, ele tem um sentido amplo e engloba várias facetas, né? Várias vertentes. A gente sabe que vivemos num país onde as desigualdades sociais elas são gritantes, né? Buscamos que seja atendido direitos fundamentais básicos, como a educação, a saúde, o direito à propriedade, o direito à maternidade, a proteção à maternidade, a proteção à infância, direito ao lazer, à segurança pública. Eu entendo que o manifesto hoje ele não pode se restringir como resgate do Estado Democrático de Direito somente à questão da inviolabilidade das urnas eletrônicas, que é o ponto emblemático da situação, né? A gente sabe que a luta pela transparência das eleições, da transparência do processo eleitoral, é um anseio de todos nós, né? Então, eu acredito o seguinte, que, considerando toda essa problemática, toda essa polêmica que se levantou do que se refere à questão das urnas eletrônicas, a sua inviolabilidade ou não, nós deveríamos, antes de tudo, buscar todos os mecanismos de defesa, no sentido de que a gente pudesse realmente demonstrar que as urnas eletrônicas são seguras e também assegurar aos eleitores a confiança e a segurança das urnas eletrônicas. No meu ponto de vista, eu entendo que deveria se abrir discussões no sentido de fiscalizar essas urnas eletrônicas de forma ampla e restrita, buscando todos os meios para que a gente pudesse realmente assegurar a lisura do pleito.
Vamos apresentar agora a doutora Cláudia Luna, acho que ela já está na nossa conexão, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, também aqui para a nossa conversa. Doutora Cláudia Luna está na nossa escuta, está nos acompanhando, acho que ainda não. Ela está com algum problema ali na conexão, até porque a doutora Cláudia Luna está ali nas proximidades do Largo São Francisco, onde nesse momento está sendo lida a Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito e do sistema eleitoral. Mas a gente vai falar então a respeito, vamos repercutir aqui com o doutor Roberto Dicilo. Doutor, seu entendimento sobre esse momento que a gente vive, a partir da leitura dessa carta, que já tem 900 mil signatários, o que a gente deve viver daqui para frente? Como serão os próximos dias, na sua avaliação? Eu sou um dos signatários dessa carta, né? Eu fui um dos primeiros signatários, logo que eu recebi a informação de que ela estava sendo organizada. Eu acredito que há várias questões aí que têm símbolos, ou são questões simbólicas. Então, falar em defesa da democracia, em um não retrocesso à ditadura, reconhecer que houve uma ditadura no Brasil, e reconhecer que pessoas foram mortas durante essa ditadura. Então, a advocacia teve um papel fundamental ali para minimizar, não para excluir ou impedir, mas para minimizar os ataques às liberdades individuais, às garantias fundamentais, que já eram universais, elas foram colocadas de outra forma, mais premente, mais clara na nova Constituição. Mas eu acho que esse momento é um momento realmente de lembrar que o Brasil, os brasileiros, brasileiras não querem voltar no tempo e voltaram a um momento lamentável do nosso país. Tá? Então, acho que essa leitura, e nesse momento, esse momento que é um momento, anos após, algumas décadas após o que foi feito na década de 70, é realmente importante. É um recado claro para quem ataca a democracia dia sim, dia sim. Tá? Então, nos altos escalões do governo federal, isso a gente vê isso o tempo inteiro. Tá? Então, isso é uma resposta da sociedade civil, e inclusive uma sociedade civil representada por pessoas que são das polícias, por exemplo. Alguns signatários dessa carta são policiais, tá? Então, e outras autoridades. Para demonstrar que a insatisfação com esses ataques à democracia. Eu acho que isso precisa estar claro. É claro que a resposta ainda vai vir nas urnas, tá? Então tem a contabilidade, ou accountability, não é contabilidade, mas accountability, responsabilização política dessas pessoas que atacam a democracia ainda deve vir, com algumas várias nuances, na verdade. Eu acho que é importante destacar essa questão da eleição e da forma como o Brasil tem conduzido eleições. Eu acompanhei a transição das urnas em papel para as urnas eletrônicas aqui no Brasil, e na época também eu fui morar no exterior e eu vi como eram feitas as eleições em outros países, eleições com urnas em papel, e o Brasil dá um show. Com as urnas eletrônicas, o Brasil dá um show na nossa democracia, que é uma democracia relativamente nova, já que a gente passou por esse período de ditadura. Então, acho que essa simbologia e essa resposta da sociedade civil, eu tenho orgulho de ter estudado na Faculdade de Direito lá de São Francisco, onde está sendo lida essa carta. Eu acho que isso é realmente muito importante para mostrar que não voltaremos atrás, não voltaremos no passado, nada de retrocesso. Doutor Hélio, o seu entendimento sobre esse momento em que o Brasil acompanha a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito e do sistema eleitoral? Bem, nós os mais antigos que testemunharam a ditadura sabem o quanto é importante a manutenção da democracia, e essa tendência de que autoridades se sentem acima da lei é um sintoma presente em vários países. Foi infelizmente iniciado nos Estados Unidos com o período da presidência do senhor Trump, né? Foi seguido por outros países com uma direita fortalecida, e nós vemos aqui no Brasil um espelho
do que aconteceu nos Estados Unidos, e que isso é muito preocupante, porque nós sabemos que o atual líder executivo, ele é seguidor dos exemplos do que o presidente Trump fez nos Estados Unidos, e nós sabemos a que ponto nós chegamos. Essa é a nossa grande preocupação, e nós temos que tentar mitigar possíveis atitudes antidemocráticas que podem levar à violência. E aqui no Brasil, como sabemos que somos uma democracia mais fraca do que nos Estados Unidos, isso pode trazer consequências que sejam difíceis depois de reparar. 12h15 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o nosso espaço aqui, sempre semanal para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Será que a doutora Cláudia Luna já está presente para a sequência aqui da nossa conversa? Aí a gente consegue aqui repercutir com ela esse momento em que as universidades de todo o Brasil realizam atos pela democracia, e aqui no centro da capital paulista ocorre a leitura da Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito e do Sistema Eleitoral. Acho que ainda não. Tão logo ela esteja presente, a gente repercute com ela aqui também. Então vamos fazer o seguinte, meio de 16, o nosso próximo tema, o Supremo Tribunal Federal adiou para a semana que vem a retomada do julgamento sobre a constitucionalidade das alterações na Lei de Improbidade Administrativa. O resultado terá impacto nas candidaturas de políticos que foram beneficiados pelas mudanças e liberados para concorrer às eleições de outubro. Por enquanto, votaram o relator, ministro Alexandre de Moraes, contra a retroatividade, e o ministro André Mendonça, que abriu divergência, entendendo que as condenações definitivas podem ser revertidas. O voto divergente do ministro André Mendonça alcança apenas alguns aspectos, e por isso o placar pode variar dependendo da frente analisada. Difícil até de entender um pouco isso, né, doutor Roberto Licínio, porque o voto diverge num aspecto e converge em outros, né? Mas, de qualquer maneira, ainda tem muita coisa para acontecer, porque isso tudo vai ter a sua continuidade só na semana que vem. Seu entendimento, doutor Dicilo? Existe a questão da natureza da lei de improbidade, que não é uma natureza de lei penal, então é uma lei civil e administrativa, e a rigor, essa retroatividade para benefício de réus, de ações de improbidade administrativa, ela se aplicaria no ambiente, na esfera penal. Eu acho que é importante que nesse julgamento, e aí tem até um ponto que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, qual que é o papel de um Supremo Tribunal Federal, né, uma corte política, mas uma corte jurídica também, uma corte constitucional, que é o papel que é visto, né, com alguma estupefação desde lá de fora, por algumas pessoas, alguns profissionais de direito, professores de direito constitucional, sobretudo. Mas o que eu acho que está em jogo aí, né, nesse julgamento que está pendente no Supremo Tribunal Federal, é justamente uma questão de interesse público muito relevante, que é qual que é a tolerância que os cidadãos e que o país deveria ter com pessoas que se apropriarem devidamente de recursos públicos. Então, assim, essa é uma pergunta a se fazer. Ou então causaram dano ao erário, ou que violaram princípios que são princípios, inclusive, previstos na Constituição e que foram replicados na Lei de Improbidade. Então, a origem dessa Lei de Improbidade é uma origem curiosa, porque não a nova lei que reformou, mas a primeira, que foi justamente durante aquele processo de impeachment do presidente Collor de Mello. Então, assim, aí agora a gente se depara com uma reforma da Lei de Improbidade para, basicamente, óbvio, beneficiar maus políticos, porque é isso que ela fez, e pessoas que se beneficiaram aí de recursos públicos de uma forma não penal, né? Então, não de uma forma criminosa, mas de uma forma ilícita, sob o ponto de vista civil e administrativo. Senão não seriam réus em ações de improbidade administrativa.
Então, assim, acho que é bem simples essa questão. Então, eu acho que, espero que, embora a opinião pública não tenha necessariamente um impacto nas decisões de ministros ou de quaisquer juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, esse ponto é um ponto que deve ser levado em consideração em termos de pacificação de relações sociais, né? Será que faz sentido permitir essa retroatividade para que maus políticos continuem sequestrando o Brasil, que é isso que os maus políticos fazem? Então, eu faço essa provocação de uma forma dura, mas é realmente um ponto de vista até como professor de pós-graduação, muitas vezes. E não é só a questão da retroatividade, não é, doutor Dicilo, porque a lei deixou, a nova lei, ela deixou de prever a punição para atos culposos, ou seja, aqueles sem intenção, mesmo que tenham causado dano ao erário público, né? Então, esse é o ponto principal aí que mais chama atenção. E das empresas também, né? As pessoas jurídicas, elas terminam não sendo puníveis, e as empresas que foram acionadas durante o período da Lava Jato, elas foram acionadas sob a lei de improbidade administrativa, e não sob a lei 12.846, que é a lei anticorrupção. Sim. Doutora Marta, o seu entendimento sobre esse tema, a nova lei de improbidade administrativa, em análise no Supremo Tribunal Federal, mas tudo parado por enquanto, a votação segue na semana que vem. A Lei 8.429/92, agora alterada pela nova Lei de Improbidade Administrativa, ela tem um fim sancionatório de natureza administrativa, com o propósito de coibir atos contra a probidade da coisa pública. Fazendo esse cotejo entre o direito administrativo e o direito penal, como bem explicou aí o doutor Roberto, a irretroatividade da lei, ela só se aplica no direito penal, no que se refere a retroagir quando traz benefícios ao apenado. Eu entendo que deve prevalecer a irretroatividade da lei, o princípio da irretroatividade, conforme já expôs o ministro Alexandre de Moraes. Nesses termos que ele expôs, tá entendendo? Do voto dele. O que o ministro André Mendonça ele propõe é a irretroatividade apenas, a retroatividade, melhor dizendo, naqueles casos onde não está concluído o processo, né? E manter a irretroatividade nos casos em que há trânsito em julgado da sentença. Eu entendo que isso seria uma forma de beneficiar, tá entendendo, os maus gestores e deixar uma insegurança jurídica para a sociedade, né? A gente sabe que, inclusive, voltando a essa questão, a nova lei de improbidade alterou pontos significantes, inclusive deixando de considerar a improbidade administrativa culposa. Hoje, só é possível penalizar os atos ímprobos de natureza dolosa. Então, eu acho que isso seria um retrocesso também, porque a gente estaria beneficiando, como eu disse, os maus gestores, e isso gera uma insegurança jurídica para a sociedade e a falta de crédito, está entendendo, no regime legalista. Um afrouxamento do combate à corrupção na sua avaliação? Sim, claro que sim. Inclusive, os prazos prescricionais aumentaram, está entendendo? Sim. Dando ensejo à não aplicabilidade da lei, no caso, considerando que esses prazos aumentaram, se estendeu a prescrição e por via de consequência, a dificuldade que vai se ter
de realmente apenar-se o autor de atos ímprobos nos casos de prática de prática administrativa da improbidade. Doutora Marta, eventuais beneficiados com uma possibilidade da lei vir a retroagir, eles, de qualquer maneira, beneficiados por esta condição, se a lei vier a retroagir, eles não responderiam penalmente também num outro momento? Eu acredito que as esferas são distintas. A questão penal e a questão administrativa. Uma vez não reconhecido ou tendo uma vez não reconhecido o ato ímprobo, né, e não haveria como, no meu entender, uma punição na esfera penal. Enfraqueceria essa possibilidade de punição na esfera penal, porque não houve o ato ímprobo. Sim. É o seu entendimento também, doutor Dicilo, esse aspecto? Eventuais beneficiados por uma situação da lei retroagir não responderiam penalmente? O que tem acontecido, ou estava acontecendo antes dessa reforma da lei de improbidade, é que se algum gestor público, ou mesmo participante do gestor privado, né, em conluio ou trabalhando com o gestor público, não era punido pela lei penal, terminava sendo perseguido, né, civilmente, não pela lei civil, que é a lei de improbidade. Então, a barra, né, para a lei penal é diferente, né? As formas e mesmo porque quando você fala em direito penal, você está falando de, eventualmente, uma pena restritiva de liberdade, né? Então, são questões um pouco mais caras para a sociedade como um todo. Acho que ninguém é sádico, as pessoas normalmente não são sádicas de quererem necessariamente que alguém seja preso, tá? Então, assim, aí você vai para a esfera civil e administrativa, de restrição de direitos, inexigibilidade, inelegibilidade, proibição de contratar com o poder público. Então, a sistemática anterior ela era um pouco mais indutiva ou induzia boas condutas, porque tem esse aspecto que a doutora Marta bem colocou, né, do direito sancionador, do aspecto, né, de sanção, né, de talvez punição da lei de improbidade, porque ela foi forjada ali naquele momento em que a sociedade estava muito insatisfeita com o presidente, com a presidência, com o governo, né, que não só não tinha conseguido domar a inflação, como estava envolvido em vários escândalos de corrupção, embora o impeachment, tecnicamente, do presidente Collor sido, né, decorrente especificamente de um caso de corrupção, era um julgamento político, como os impeachments geralmente são. Mas, enfim, existe essa questão aí de um certo descompasso entre direito penal, direito civil e administrativo, da lei de improbidade, direito penal, né, punição, prisão, etc., e o administrativo civil da lei de improbidade, outro tipo de sanção, que seria, em tese, mais fácil de ser aplicado. O que aconteceu ao longo desses 30 anos, doutor Dicilo? Porque a lei de improbidade administrativa, lá da época do Collor, 1992, a gente está 3 décadas à frente, né? O que aconteceu? Que durante esse tempo todo não se falou e agora, né, vamos afrouxar aí um pouquinho, vamos soltar as rédeas dela. Minha opinião pessoal é que as empresas e as pessoas físicas passaram a ser punidas cada vez mais, principalmente com a Lava Jato. Então, as condenações que foram pedidas nas ações de improbidade administrativa relativas às empresas e às pessoas físicas envolvidas na Lava Jato, principalmente a parte do dano moral coletivo, eram valores muito, muito altos. Eu não vou nem entrar no mérito de se os valores eram adequados, os valores pedidos, né? Então, se os valores eram adequados ou não. Mas se a gente estiver falando em danos materiais, ou seja, os danos efetivos, por exemplo, o erário, né? Então, algum valor que os agentes públicos receberam, a gente está falando ali num valor que é mensurável facilmente. Os danos morais coletivos seriam um múltiplo, pelo menos a tentativa era essa, o pedido era esse, de um múltiplo dos valores materiais.
Então, digamos, 10 vezes, por exemplo, num dos casos da Lava Jato, 10 vezes o valor dos danos materiais, e foram todas empresas que foram, quase todas entraram em recuperação judicial, uma delas entrou em falência. Então, existe uma outra questão, que é uma questão de... só um parênteses, eu acho que a Lava Jato foi um sucesso. Tá? Eu defendo, não o lavajatismo, mas operações como a Operação Lava Jato, com as falhas que houve, porque houve falhas, né, e houve outras questões preocupantes. Mas eu acredito que, como houve também essa outra característica de por que as empresas foram envolvidas em corrupção por más pessoas, né, então pessoas do lado do setor privado e do lado do setor público, porque na verdade as empresas terminam sendo envolvidas, né, elas não se envolvem porque elas são inanimadas, né, então alguém precisa envolver as empresas, e as perdas de emprego, a perda de arrecadação foram bastante significativas. Então, isso aí deve ter levantado aí várias preocupações do lado, inclusive do lado do legislativo, então, e alguns lobbies foram eficientes e conseguiram aí desnaturar, e principalmente essa questão da culpa, né? Então, né, tirar a possibilidade de punição por culpa, né, eu acho que é um desserviço, é contra o interesse público, mas, enfim, a lei passou. Doutor Hélio, que não é advogado, não é operador do direito, é médico, mas o seu entendimento sobre, seu olhar sobre esse tema, enfim, semana que vem a retomada do julgamento sobre a constitucionalidade quanto a essas mudanças na lei de improbidade administrativa, mudanças que aconteceram no ano passado, numa lei que já tem 30 anos aí em vigor. Seu sentimento como cidadão, doutor Hélio? Veja, nós temos testemunhado desde os últimos anos, os últimos 3 anos, uma tentativa de se criar um escudo para as pessoas que se envolveram em atos de corrupção, e não só pessoas como pessoas públicas, mas pessoas físicas. E temos uma sequência de leis e determinações que criam proteção contra corruptores e corruptos. E essa tendência foi exatamente depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça, e tudo isso se deveu a que políticos ligados à Lava Jato ou políticos que estejam de alguma forma comprometidos com atos de corrupção começaram, de uma forma sequencial, a criar mecanismos e que eles estejam protegidos para denúncias, eventuais denúncias e descobertas. Houve também, ao mesmo tempo, graças à Lava Jato, uma forma de se detectar esses atos, coisas que não existiam no passado, e, infelizmente, essa é uma sequência que nós temos visto e temos o sentimento de que isso vai piorar no próximo governo, independente de quem seja o presidente. Faltando 27 minutos para 1 da tarde agora. Sim, doutora Marta. Desculpa interromper, mas só para complementar, sim, a gente sabe que uma das alterações, dentre muitas, né, da Lei de Improbidade Administrativa, foi justamente no que se refere ao artigo 11, que deixou de ser um rol exemplificativo para ser um rol taxativo de ações ímprobas. Eu entendo que isso é uma forma também de beneficiar, tá entendendo? Os maus gestores, porque nos impede, inclusive, de ter um entendimento amplo acerca de ações ímprobas. Muito bem, 27 minutos para 1 da tarde agora. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma parada breve aqui, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um, e a gente volta em seguida com a sequência dos temas. Até já.
Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 26 minutos para 1h da tarde, estamos de volta, ao vivo, pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 25 para 1 agora, e o assunto por aqui, saúde. Não há teste para Covid longa e não há nenhum medicamento específico para tomar ou exercícios para aliviar seus sintomas. Não há um consenso sobre a duração dos sintomas e alguns médicos até duvidam que seja real. Porém, com um grande número de pessoas contraindo Covid-19, os pesquisadores dizem que há um potencial para ser o próximo desastre de saúde pública em formação. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que a Covid longa é uma prioridade para o seu governo e encomendou 2 relatórios, um que estabelece uma agenda de pesquisa para o país e outro que esboça os apoios financiados pelo governo para pessoas com a infecção. Doutor Hélio, bom, primeiramente, para a gente repercutir a respeito dos estudos, o que é a Covid longa, para a gente esclarecer aqui a nossa audiência? A Covid longa, ela é uma consequência, obviamente, de uma infecção causada pelo vírus da Covid-19. Ela envolve tanto pacientes que precisaram ser internados e tiveram uma doença de difícil recuperação, quanto aqueles que tiveram sintomas leves e que tiveram uma breve recuperação. Entretanto, alguns sintomas, eles são muito frequentes, principalmente a fadiga física. Já está estabelecido que entre 60% e 80% dos pacientes eles convivem com uma fadiga física importante nos primeiros 6 meses. Essa fadiga, é bom que a gente entenda, né, como você disse no começo que eu sou nutrólogo, ela se deve ao seguinte fator. Durante uma doença em que há uma inflamação generalizada importante, como aconteceu com o Covid, uma das formas do paciente se defender é adquirir energia para se recuperar através de um dos componentes que fornecem mais energia de boa qualidade no nosso organismo, que são as proteínas. As proteínas, elas estão presentes nos músculos, principalmente. As proteínas participam de todas as reações químicas no nosso organismo, tanto na parte física como mental, e ela tem 2 funções principais. Uma delas é que a pessoa possa se recuperar, que as células mortas causadas por uma infecção sejam substituídas por células novas, e o principal componente delas é a proteína e a gordura, que faz parte das membranas celulares, e a outra é que haja um fornecimento de energia para que essas células possam funcionar adequadamente, e nisso a gente inclui as células de defesa do nosso corpo, que são os neutrófilos e os macrófagos. Essa perda de proteína, essa deficiência de proteínas que acontece no nosso organismo, o organismo responde com uma fadiga física intensa nos primeiros meses, e há necessidade de que a pessoa se recupere se alimentando de proteínas de boa qualidade e que pratiquem fisioterapia. Entretanto, a fadiga física, ela em cerca de 20% a 30% dos pacientes, os pacientes apresentam uma fadiga mental que é consequente a essa fadiga física, que também é por causa da deficiência de proteínas. Esses pacientes, eles têm dificuldade
de sono, pacientes que já têm algum problema psiquiátrico, esse problema acaba se tornando mais grave, como a depressão, principalmente. E os pacientes também têm uma fadiga mental no seu dia a dia, e com isso faz com que comprometa a sua atividade econômica. E isso é o que o presidente Joe Biden está mencionando, e que esses pacientes, num período que pode durar até um ano, por causa da fadiga mental, eles têm um comprometimento profissional, e isso gera uma deficiência econômica que não está medida, não está mensurada, mas que ela é real, e isso também, obviamente, não acontece só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Então, isso é uma realidade, ela está sendo estudada e investigada nas grandes universidades, nos centros de pesquisa, e que isso tem prejudicado economicamente os países. Ou seja, depois da pandemia, além das mortes que causaram esse problema econômico, da falta de pessoas no mercado de trabalho, pessoas economicamente ativas, mas as pessoas que se recuperaram da Covid tiveram uma resposta de problemas de recuperação nas suas atividades normais de trabalho, e com isso, obviamente, se gera um problema econômico que é muito difícil de ser mensurado, mas que é real. Então, dessa forma, falando de outras epidemias, né, como nós temos visto agora com com o aparecimento da varíola do macaco, e outras epidemias são possíveis de surgir, e todas essas epidemias geram uma deficiência econômica que também é pouco divulgada e pouco mensurada, mas que pode afetar consideravelmente o PIB dos países. Doutor Hélio, qual tem sido o papel do Brasil nesse trabalho, nesses estudos? Como a gente destacou aqui, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden disse que a Covid é uma longa prioridade para o seu governo, encomendou esses 2 relatórios. Você destacou outros países também fazendo as suas pesquisas. E o Brasil está onde nessa trilha, hein? Não, já foram criados ambulatórios apropriados de pós-Covid nos grandes centros aqui no Brasil, como na USP, na Unifesp, no Rio de Janeiro, em Salvador, no Rio Grande do Sul. E esses ambulatórios têm avaliado e têm acompanhado esses pacientes, e não existe um medicamento ou um exame específico que possa avaliar esses pacientes que não seja a resposta clínica, né, os sintomas que esses pacientes apresentam. Mas, sim, a doença afeta de forma variável, né? Alguns pacientes têm mais esses sintomas, outros têm menos, mas sim, existe um prejuízo no trabalho, e nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil é mensurado o prejuízo econômico que o período pós-Covid tem causado. E falando de Covid, o que nos preocupa é o surgimento de novas epidemias que possam também causar esse tipo de problema, e isso deve ser também analisado, de que forma isso afeta a atividade econômica de cada país. Então, em nenhum lugar no mundo isso foram desenhados protocolos específicos para isso, mas é evidente que esse prejuízo acontece. Doutor Hélio, eu tenho uma pergunta sobre a mitigação, como gerir esses efeitos da Covid longa. Eu imagino que a melhor forma é não pegar, né? Agora, todo mundo acha que se não pegou, vai pegar. Eu, com 3 doses de vacina, obviamente, a vacina protege contra os efeitos adversos da Covid, mas não contra a contaminação em si, né? Como qualquer vacina.
Agora, quais seriam os efeitos que podem ser, aliás, como que se pode mitigar esse efeito da Covid longa? A própria vacinação e a continuidade do uso de máscara? Sim, a máscara se mostrou um grande protetor, né? As pessoas precisam tomar os reforços da vacina, porque o vírus ele sofre uma mutação e ele causa diferentes efeitos clínicos, né? Como, por exemplo, o Omicron, ele foi um vírus que afetou principalmente as vias aéreas superiores, as pessoas tiveram dor de garganta, tiveram faringite, diferente da primeira onda, em que afetava mais o trato respiratório inferior e os pulmões, e esse vírus ele se modifica. Primeiro, a medida é as pessoas tomarem os reforços, né? Embora as vacinas tenham efeitos colaterais, nós temos visto que cada vez menos as pessoas aderem à tomada de reforços da vacina. O correto seria o uso de máscara em lugares onde existe o maior perigo de contaminação, onde que seja dentro de transporte público, ou dentro de elevadores, ou locais fechados em que possivelmente as pessoas possam transmitir o vírus. Não, ao contrário do que se dizia, o vírus era muito fácil de ser transmitido, mas na verdade não. As pessoas precisam estar presentes com pessoas contaminadas próximas por períodos de 10 a 15 minutos, ou seja, não é tão fácil assim pegar, mas a máscara é a melhor forma de se proteger. Em relação ao que fazer com os sintomas, a melhor forma é as pessoas pensarem, bom, se eu preciso de proteínas para me recuperar, é que eles tenham uma alimentação adequada e tomem suplementos em que tenham grandes quantidades de proteínas. Pensar também nas vitaminas que reforçam a defesa do organismo, como a vitamina D, a vitamina C. Na parte mental, tomar também as vitaminas que se referem a esse tipo de sintomas, como a vitamina B1, um aminoácido específico que é a tirosina, e outras substâncias que também ajudem a recuperar a atividade mental, essa desarmonia mental, reduzir essa fadiga mental. Tá? Então, é o que é possível se fazer hoje em relação a isso. Ok. 13 minutos para 1h agora, vamos seguir com mais um tema aqui pelo programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala. Pelo menos 39 pessoas que já tiveram suas candidaturas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral estão na lista de gestores com contas julgadas irregulares. 22 concorrem a deputado estadual, 15 a deputado federal, 1 a suplente de senador e 1 ao cargo de governador. A lista foi entregue ontem pelo Tribunal de Contas da União e tem 6.084 gestores listados em 10.840 processos. São casos nos quais não há possibilidade de recurso. O número é parcial, porque o TSE ainda não divulgou os dados de todas as candidaturas. Interessante aqui, doutora Marta, promotora Marta, é esse gap que existe entre a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, dessas pessoas com contas julgadas irregulares, e a devida ação em relação a tudo isso, que é a declaração de que aquela pessoa está inelegível pela lei da ficha limpa. Né? Isso não ocorre automaticamente. Isso pode dar um problema danado, porque o tempo vai passando, chega o momento ali da eleição, às vezes a pessoa já está até concorrendo, está lá com cargo achando que está válido, e aí ela está impedida por conta dessa impossibilidade pela lei da ficha limpa, mas só lá na frente que essa informação foi processada, né? Porque não se dá automaticamente. Tem que reduzir esse gap aí, né? Veja bem, Mauro, a Lei Complementar número 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, ela visa impedir que pessoas que tiveram as contas rejeitadas pelo TCU sejam candidatas a um cargo público, né?
é a chamada inelegibilidade. Mas essa inelegibilidade, ela não é declarada automaticamente. Ela precisa de um processo, né, com competência da Justiça Eleitoral, a fim de que seja declarada a inelegibilidade do indivíduo. Então, esse daí é realmente o grande impasse, o grande problema, porque tudo demanda um tempo onde realmente a gente tem que esperar a fim de que seja efetivada essa incapacidade eleitoral. Doutor Dicilo, o seu olhar sobre esse tema, esse gap, essa demora, né, entre a divulgação pelo TSE daqueles candidatos que estão com problemas de contas recusadas pelo TCU, mas continuam candidatos enquanto a lei da ficha limpa não entra aí para a inelegibilidade, né? Eu acho que esse gap realmente ele não atende ao interesse público. O outro ponto que eu acho que é importante nesse contexto é falar sobre transparência e acesso às informações. Muitas vezes a gente trabalha com sites, com bancos de dados que são difíceis de trabalhar, né? Então, de obter informações. Então, se alguém tiver interessado em votar no candidato XYZ ou candidata, então, assim, pode ser um pouco difícil de conseguir essa informação, até para a gente se preparar para escolher um outro. Alguém que esteja inelegível, obviamente, não vai poder ser, né, escolhido, né, na hora da urna. Agora, claro, isso aí, né, exige uma educação digital, educação política, que não existe. Né? Então, assim, enquanto a gente não preparar até as crianças para que elas se conscientizem e tomem decisões que não sejam baseadas simplesmente, por exemplo, em algum auxílio que vai acabar no final do ano, nas crianças, obviamente, elas não votam, mas os jovens que já votem, as pessoas, né, que já votam, isso fica prejudicado. Mas eu acho que tem que ter transparência, tem que ter um governo digital, um país digital, que permita que a gente tenha acesso às informações de uma forma mais rápida. Faltando 9 minutos para 13h, a gente vai falar o seguinte agora: a maioria dos brasileiros já ouviu falar no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, mas não tem ideia do que fazem essas duas cortes. O desconhecimento é tamanho que 70% declaram não saber o que significa a sigla STF. Dados de uma pesquisa inédita realizada pela consultoria Quest trazem um panorama geral da relação da população com os dois tribunais. 78% dos entrevistados dizem que já ouviram falar no STF, porém 29% se dizem pouco e 26% nada informados sobre a atuação da Corte. E, além disso, 72% não souberam citar nenhuma função específica do tribunal. Doutor Dicilo, surpreende essa pesquisa, se a gente levar em consideração que o brasileiro, ou aquele que vota, né, o eleitor brasileiro, não sabe, às vezes, o que faz um deputado, não sabe o que faz um senador, não sabe em quem votou para essas duas casas na eleição anterior. Você conhecer as atribuições do Supremo Tribunal Federal nessas condições parece não ser muito prioridade para esse público, né? Assim, é triste, mas realmente tem a ver também com o ponto anterior de necessidade de uma educação de melhor qualidade. Os investimentos, principalmente do governo atual, foram lamentáveis, são repasses muitas vezes, toda essa história de ICMS, toda essa história de tributos que não são repassados ou seriam repassados, mas não são. Então, assim, criar factoides e criar uma nuvem de fumaça, né, para justificar os próprios erros, né? Então, assim, não ajuda, não é um bom serviço à população. Afinal, os agentes públicos estão lá a serviço da população, não para o bem deles. Então, eu acho que se a gente não tiver uma mudança de paradigmas na educação, inclusive cívica, para que as pessoas consigam entender qual que é a função do legislativo, o que é o princípio da separação dos poderes, que um deputado não deveria ficar fazendo campanha de um membro do executivo, por exemplo, então aprovando o que o executivo manda sem pensar no bem da população. Então, se a gente não tiver essas mudanças de paradigma, fica um pouco difícil.
E esperar que as pessoas entendam que realmente no STF, até estudantes de direito vão ter dificuldade de entender o que é o STF, porque muitas vezes as funções do STF são tão amplas, né? Então, será que não deveriam, sei lá, eventualmente se repensar qual que é a função dos tribunais superiores e como fazer isso? Essa é uma questão aí até para se discutir dentro do legislativo, e que os membros do legislativo sejam escolhidos de uma forma mais pensada. Mas a gente está aí num loop infinito, infelizmente, que não permite que essa questão seja melhorada, pelo menos por enquanto. Um outro ponto, promotora Marta, também interessante, é que, ao mesmo tempo em que o público, aí, de uma maneira ampla, né, desconhece o trabalho feito ou as atribuições, né, dessas duas cortes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, o STF tem protagonizado muito nos últimos anos, e há quem diga que tem gente que sabe de cor os nomes todos dos ministros, e isso não acontecia. As pessoas sabiam de cor os nomes dos jogadores da seleção brasileira, e hoje as coisas se inverteram, né? Então tem esse aspecto também, né? Eu entendo que o que falta é a conscientização política do povo brasileiro. A gente sabe que o STF, Supremo Tribunal Federal, é o grande guardião da Constituição Federal. Todavia, as pessoas não têm esse entendimento, e em que pese o grande acesso hoje à informação através das mídias sociais, o povo, infelizmente, parece que persiste em continuar ignorante. E eu corroboro aqui o entendimento do doutor Roberto, que realmente falta ainda, além de meios para conscientizar essas pessoas e esclarecer sobre funcionalidade, importância do STF, de outros tribunais, também no que se refere aos seus direitos. Faltando 4 minutos para 13h, a gente tem um tempinho aqui para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir bastante brevidade a vocês para que a gente consiga cumprir com todas elas aqui. A promotora Marta está com a palavra, então eu começo com a doutora. A pergunta vem da Regina Célia Souza, ela está no Instagram, promotora Marta, e ela quer saber o que é exatamente a ideologia do neomachismo, sobre a qual a senhora escreveu recentemente. Bem breve, doutora. Sim, lembro. Foi um artigo publicado em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, e o neomachismo é um novo gênero, um novo tipo de machismo. Digamos que seja um machismo mais abrandado, mais sutil. E esse neomachismo, ele tanto pode ser referente ao homem e à mulher. Tanto o homem pode ser neomachista, assim como as mulheres. Doutor Dicilo, Rodrigo Monteiro está no Facebook, com brevidade. A adesão de mais de 100 entidades empresariais, entre as quais Fiesp, Fecomércio e Febraban, à Carta aos Brasileiros é uma surpresa? Nenhuma. Eu acredito que existem questões econômicas, questões financeiras, que são de interesse público e de interesse privado, interesse inclusive dessas entidades. Enquanto os ataques à democracia continuam, a credibilidade do país, inclusive para a atração de investimentos e crédito, sem crédito a gente não consegue fazer investimentos em infraestrutura, que são essenciais para a continuidade do bem-estar, né, dos brasileiros. Então, não existe surpresa nenhuma. É uma questão até de, bom, se a gente não é atrativo para ninguém, quem é que vai colocar dinheiro aqui, quem é que vai investir aqui? Doutor Hélio, o que já se sabe sobre o novo vírus recém-descoberto na China, Langia? É a pergunta da Adriana Martins no Facebook. Veja, infelizmente a China, pelos seus hábitos culturais e alimentares, eles são um lugar, é um hospedeiro de epidemias, né? O grande problema da superpopulação na China faz com que eles se alimentem de animais que não deveriam ser comidos. E esses animais são hospedeiros de vírus que muitas vezes eles mutam e se transformam em doenças para os seres humanos.
Então, enquanto não se corrigir a fome que existe na China, que faz com que eles se alimentem de animais não comestíveis, isso vai continuar acontecendo. Não sabemos ainda se isso vai se tornar uma epidemia, como no passado também houve a epidemia da gripe aviária, da gripe suína e outras epidemias, e sabemos que a transmissão de epidemias não obedece fronteiras, e assim, tanto na China como na África, onde existe fome, e isso é pouco divulgado, faz com que os seres humanos se alimentem de forma inadequada de animais não comestíveis que podem ser hospedeiros de qualquer vírus ou qualquer bactéria que possa se transformar numa doença coletiva. A Luciana Cordeiro, é a última pergunta agora, ela está no YouTube com a gente. Obrigado, Luciana. Promotora Marta, como o Maranhão tem equilibrado o turismo com a preservação ambiental na região dos Lençóis Maranhenses? Bem breve, que a gente já está com o tempo bem em cima, por favor. Eu diria assim, que a área dos Lençóis Maranhenses, inclusive convido a todos para conhecer, né? Ela hoje ainda apresenta uma estrutura nativa, né? Infelizmente, a gente tem, digamos assim, como eu posso informar, tem digamos, contrariado o meio ambiente, está entendendo? Com construções muito próximas à praia, e isso, com certeza, tem uma mudança considerável no habitat. Pessoal, quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala. A gente põe um ponto final, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Participaram com a gente hoje a promotora de Justiça do Ministério Público do Maranhão, Marta Helena Costa Ribeiro. Ela é a presidente do Movimento Ministério Público Democrático. Também com a gente nessa transmissão o Dr. Roberto Ircilo, advogado empresarial, vice-presidente da Comissão Permanente de Integridade e Governança da OAB aqui em São Paulo, o médico cardiologista e nutrólogo Dr. Hélio Osmo, presidente da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Então, um agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da UOL-TV, sempre o Sérgio Oliveira, obrigado aí pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na UOL-TV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e do outro lado, você... espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, um abraço para todo mundo, 1 e 2, tchau, tchau.